caso, numa fase mais adiantada, numa escala, a gente dispõe desse material aqui, que vem a ser isso. Uma cânula orofaríngea. Também conhecida como cânula de Guedel, foi a pessoa que idealizou essa cânula. Conhecida também vulgarmente como o nome de chupeta ou abaixador de língua. É uma cânula que tem uma concavidade, que serve a anatomia da parte alta da nariz, da cavidade oral, e ela é fresada, ela é furada. Tá? Tanto em cima como embaixo. É por onde o ar vai passar. Tá? E como normalmente essa câmara é introduzida na cavidade oral? Desde que a gente tenha acesso à concavidade voltada para a narina, a parte central, bateu no palato tubo, rodou, introduziu a cânula. A cânula orofaringea, ou orofaringe, ou guedel, ou chupeta, ou abaixador de língua, é introduzida assim. Ela não pode ficar totalmente na cavidade oral. Por quê? Porque o ar está passando por aqui. Se estiver aqui dentro, o ar está ocluindo a cânula. Tá? Como complicação pelo uso da cânula orofaringeia, a gente tem o reflexo do vômito, desperta muito o reflexo do vômito. A gente pode vomitar por complicação. Tá? Bom, nós poderemos ter também situações em que a cavidade oral não seja acessível, a gente não consiga produzir uma cânula orofaringeia pela cavidade oral. O que a gente pode fazer? A gente pode lançar a mão de uma cânula nasofaringeia. Tá? Ou seja, uma cânula de diâmetro adequado, né, com lubrificação da narina, e introduz a cânula. Tá? Senão, essa aqui tem que parar no olho aqui. Tá? Ela desempenha a mesma função da cânula orofaríngea. Mas, como complicação, ela pode fazer falso trajeto, ela pode fazer epistaxe, com sangramento de difícil coagulação. Ela é muito mais traumática do que a cânula orofaríngea. Então, sempre que possível, tiver que optar para permeabilizar uma via aérea, sempre a orofaríngea. Na impossibilidade, sim, a naso também é viável. Desempenha a mesma função da orofaríngea. Então, nós já vimos as manobras manuais, posicionamento dos instrumentos que possam permeabilizar a via aérea. Cânula orofaríngea, cânula nasofaríngea. Complicações, desperta muito o reflexo do vômito. Complicações, falta de trajeto e epistaxe difícil de coagulação. Tá? Bom, numa fase mais adiantada, numa sequência do caminhar desde que dispõe de material adequado, nós passamos por uma máscara fechada, certo? Um balão, um ambu ou um balão autoflágil. Por quê? Nessa situação, embora exista um orifício que possa ser adaptado a uma borrachinha de um fluxo sônico e adicionar oxigênio, nessa função que ele dá, ele provém ao paciente apenas 21% de oxigênio. Por quê? Ele está pegando o oxigênio no ar atmosférico. A gente sabe que no ar atmosférico existe um percentual de 21%. Tá? Uma máscara fechada, em que a gente possa adaptar ao paciente. E um detalhe, a máscara, ela tem posição anatômica também. Ou seja, essa espículazinha aqui, ó, é por onde a gente injeta ar para tornar mais compressivo ou menos compressivo, para moldar na face do paciente. Então, como macete, digamos assim, a espícula sempre tem que estar direcionada para a parte nasal. Nessa posição é a colocação da máscara. E anatomicamente, você observa, ela está vedando tudo. Se eu colocar o contrário, você dá a câmera, você vai ver que aqui, ó, a facilidade, ó, de vazar é muito grande. Ó. Tá vendo? Fica nessa posição, não. Ela veda completamente. Tá? Dispondo do balão e da máscara, a gente monta o nosso sistema
coloca no paciente e ventila. Se for numa situação que há uma exigência de 100% de oxigênio, exemplo, uma parada cardiorrespiratória, foi o que eu falei anteriormente, um fluxômetro, um vidro de oxigênio, você abre 4, 5 litros, sai a borrachinha, ó, e entra aqui. Ó. Então é fornecido 100% de oxigênio ao paciente. Outro detalhe, não basta só colocar nessa posição e ventilar. Por quê? Se eu não hiperestender, o paciente não vai ventilar. Exemplo, para ficar mais claro, vamos fazer uma toracotomia lateral superior. Ó, esse é o pulmão do paciente. Observe vocês, se eu for ventilar nessa posição, eu queria agora que só colocasse o dedinho aqui, só para a simulação. Eu coloco minha máscara com a espícula em direção nasal, seguro a máscara, não é força, é jeito, e vou ventilar. Ó. Praticamente eu não tenho resposta nenhuma, né? Está tendo a possibilidade aí? Agora, olha, eu vou hiperestender. Olha a diferença. Deu para observar? Deu para ver? Quer dizer, não basta só colocar a máscara em um balão. Por quê? Porque às vezes a língua está caindo na parede posterior do orofaringe e não está viabilizando a via aérea, não está abrindo a traqueia, a passagem do ar.